5, nós vamos ler versículo 20. Nós estamos felizes, já há algumas semanas, um de nossos jovens tem voltado aqui aos caminhos do Senhor, e nós estamos muito felizes, Riquelme voltando. Meu filho, você não sabe a alegria do nosso coração em ver você aqui voltando. Que Deus te abençoe e fique firme em nome de Jesus, viu? Em nome de Jesus, você é muito importante e muito amado aqui. Romanos, capítulo 5, versículo 20, os poderes da graça, é o título da mensagem dessa noite. A palavra de Deus nos diz aqui o seguinte: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, todos juntos, superabundou a graça. Podeis sentar. A história da humanidade é repleta de erros gravíssimos, começando com Adão, que preferiu crer na serpente, ao invés de acreditar em Deus. E por isso, o pecado foi instaurado, o pecado surgiu, e com o pecado, a morte. Afinal de contas, o salário do pecado é a morte. Com o passar do tempo, a humanidade se multiplicou e também se multiplicaram os pecados, e com isso veio o dilúvio, pecado só crescendo, mas Deus tinha ali o seu remanescente através da vida de Noé, e por isso a humanidade perseverou. Logo após o dilúvio, passado alguns anos, o Senhor escolheu para si um homem chamado Abraão, que é chamado pai da fé. De Abraão veio Isaque, de Isaque veio Jacó, de Jacó veio Judá, e de Judá veio o Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma nação foi criada, mas também foi criada através dessa nação a lei. E a lei veio para mostrar para a humanidade que cada ser humano é incapaz de estabelecer um acordo com Deus. Pode reparar, muita gente fala assim: mas por que coisas boas acontecem a pessoas ruins e coisas ruins acontecem a pessoas boas? E aí vem a pergunta: quem é bom? Quem é bom? Quem é bonzinho aqui? Levanta a mão. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque não há um justo, nem um sequer, não há quem busque a Deus, não há quem entenda. Uma vez que somos pecadores, merecíamos o pior de Deus. Todos merecíamos. E a lei fez com que o pecado se escancarasse diante da humanidade. É por isso que o texto que lemos diz: veio, porém, a lei para que a ofensa crescesse, para que a ofensa abundasse. Mas, mais poderosa que é a ofensa, é a graça. E louvado seja Deus pela graça do Senhor, não é mesmo? Louvado seja o Senhor pela graça do Senhor, que foi manifestada a Adão, quando o animal foi sacrificado para que o seu corpo tivesse peles. Essa graça que foi manifestada através da vida de Noé para a não extinção da raça humana. Essa graça que foi manifestada diante daqueles que perseveraram firmes, reis, juízes. Mas, sobretudo, essa graça mostrou o seu maior poder no advento de Cristo. Quando Cristo veio e morreu numa cruz para que a graça superabundasse sobre qualquer pecado. E quais são os poderes da graça? O primeiro poder é o poder de salvar. O poder de salvar o pecador. Todo aquele que crê no Senhor Jesus, todo aquele que confessa Jesus como Senhor, pela graça é salvo. Ou seja, não importa o pecado, não importa o que a pessoa fez, não importa absolutamente nada, quando este se depara com a graça do Senhor, confessa Jesus como Senhor e Salvador, a graça superabunda o pecado e todos os pecados da vida dele. É por isso que o ladrão da cruz lá foi salvo. É por isso que Manassés, o pior rei que este mundo já viu, quando clamou pela graça do Senhor, encontrou. É a graça de salvar. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso é um presente de Deus. A graça tem o poder de
salvar. 1 Timóteo 1,14 diz assim: e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo superabundou com a fé e amor que há em Cristo Jesus. Então a graça opera o seu poder salvífico em nós. E isso é maravilhoso, porque nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. E isso, irmãos, serve para que nós nos alegremos no Senhor. Tito 2,11 vai dizer: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Então, nós devemos valorizar a salvação e essa graça que superabundou em nossas vidas. A graça tem o poder de salvar, mas também a graça tem o poder de libertar. Lá em Romanos 6,14 diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois não estáis debaixo da lei, mas estáis debaixo da graça. Ou seja, a graça é a ferramenta usada por Deus para que nós consigamos vencer os nossos pecados. Nos liberta de vícios, nos liberta da nossa natureza pecaminosa, que é muito forte e é tendenciada para o mal. A graça do Senhor liberta. Ah, pastor, mas eu tenho uma tendência pecaminosa muito grande. Eu também tenho. Ah, pastor, mas eu tenho problemas em certas áreas. Eu também tenho. Todos nós temos. É por isso que eu comecei a mensagem dizendo: quem é bom? Ninguém é bom. Mas pela graça do Senhor nós conseguimos a vitória sobre qualquer tipo de pecado, porque não é o pecado que nos domina, é a graça que nos domina. E através do arrependimento e através da santificação, pela graça do Senhor, nós conseguimos nos libertar de prisões, de cadeias, que nos prendem, às vezes, a uma vida medíocre. E a igreja do Senhor está municiada, de todas as ferramentas necessárias para que essa graça seja abundante. Os jovens sabem, eu falo isso muito, a graça é a ação de Deus em nós, por nós e através de nós. A graça liberta, é um poder maravilhoso. Então a graça tem o poder de salvar, tem o poder de libertar e tem o poder de fortalecer. Porque lá em 1 Timóteo 2,1, Paulo escrevendo diz assim: tu, porém, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E aqui nós temos a fonte de onde essa graça vem. Essa graça só vem de Jesus. Essa graça só vem do nosso Deus. Essa graça não vem de homem nenhum. Essa graça não pode vir de líder religioso nenhum. A graça que fortalece os corações só vem de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, quando você está triste e de repente vem aquela palavra que fortalece o seu coração, é a graça do Senhor te fortalecendo nas horas difíceis. Sabe quando vem aquela luta que parece que é mais forte do que você? Quando vem aquela dor que você achava que jamais poderia sentir um dia? E de repente você pensa assim: nossa, mas como é que você está de pé? É a graça do Senhor te fortalecendo. E aquele que permite que a graça do Senhor o fortaleça, vence os maiores dramas, as maiores tristezas da vida. Porque, irmãos, nós vamos passar por lutas e tristezas. Todos aqui têm histórias de lutas e tristezas. Mas onde é que os irmãos estão? Os irmãos estão aqui. Os irmãos estão neste culto de oração. E o que é isso? É a graça do Senhor atuando na vida dos irmãos para que os irmãos tivessem forças suficientes para estarem aqui, e os irmãos estão, e os irmãos são abençoados, e os irmãos estão sendo abençoados. Por quê? Porque é impossível, uma vez que nós queremos a graça do Senhor, nós recebemos a graça do Senhor, portanto é impossível que a graça não nos fortaleça. A graça nos fortalece. E como nos fortalece? A palavra de Deus aberta faz com que a graça do Senhor opere maravilhas em nosso meio.
E essa graça nos ajuda demais, e nos ajuda no tempo certo. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 16, vai falar sobre o trono da graça. E o trono da graça nos ajuda em tempo oportuno. É na hora certa que a graça nos fortalece. E que bênção, irmãos, é pertencer ao Deus que derrama e derrama, e derrama mais ainda, e mais ainda de sua graça. Sabe por quê? Porque a graça do Senhor é eterna, a graça do Senhor não tem fim, a graça do Senhor não acaba. Não é aquela coisa de eu vou dar graça, então vai faltar aqui. Não, Deus derrama mais graça sobre os corações humildes, porque Ele tem graça para derramar, e muita graça, e a fonte jamais acabará. Louvado seja Deus, por isso que essa graça nos salvou, por isso que essa graça nos libertou, por isso que essa graça nos fortalece, diante de uma resposta negativa, diante da vontade que nós temos às vezes de nos vingar diante de uma situação, ou de resolver determinada coisa do nosso jeito. Calma, lembre-se que a graça do Senhor está em você, atua em você, e isso faz com que o seu coração se fortaleça para que as melhores decisões sejam tomadas. Mas também, por último, a graça tem o poder de multiplicar. Segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 15, diz assim: porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória do Senhor. E aqui o texto é específico, é a graça através de nós. Então cada vez que você fala de Jesus para alguém, é a graça de Deus sendo multiplicada. Cada vez que você dá um bom testemunho para um perdido, é a graça de Deus sendo multiplicada. Cada vez que você perdoa, pede perdão, é a graça do Senhor sendo multiplicada. E irmãos, aonde a graça chega, tudo muda. Tudo muda. Por isso que à medida em que nós vamos multiplicando a graça, mais graça do Senhor também nós recebemos. E isso é maravilhoso. E isso é fantástico. Abra comigo lá para encerrarmos 2 aos Coríntios, capítulo 4. Olha que texto lindo, vamos ler todos juntos. 2 aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 15. Nós vamos ler até o 18 para encerrarmos essa mensagem. Não é à toa, irmãos, que o último versículo da Bíblia, já viu lá o que está escrito? Apocalipse 22, 21. O que está escrito lá? Que a graça do Senhor seja com todos. Amém. É por isso que o último versículo da Bíblia fala sobre a graça. Não é à toa. Vamos lá todos juntos, versículo 15. Porque tudo isto é por amor de vós. Vamos lá, irmãos. Para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, para que as que se veem são temporais, e as que se não veem são... É a graça do Senhor que atua, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor quer que vivamos debaixo de sua graça. E a graça é poderosa. E ela está disponível a todos nós, pelo amor, pelo poder, pela grandeza de nosso Deus. E eu termino essa mensagem dizendo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e de Deus nosso Pai esteja com todos. Fiquem de pé.